pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo Bulhões, do canal Papo Técnico. Hoje, com a presença aí do Robson, da empresa Nova Câmara Quente, dando algumas dicas aí para gente sobre controladores de temperatura. Tudo bem, Robson? Tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Tá? É um prazer estar aqui conversando contigo, Marcelo. Tem bastante informação para a gente trocar aí. Vamos conversar, sim, sobre controladores de temperatura. Legal. Robson, fala um pouco da sua empresa aí para gente. Então, cara, a Nova é uma empresa aí que tem em experiência de mercado 20 anos ou mais, tá? Ela é uma empresa que é voltada à fabricação de sistemas de câmara quente e controladores de temperatura, certo? Então, ela é uma empresa que desenvolve produtos baseado no projeto dos seus clientes, né? E além dos controladores de temperatura e sistemas de câmara quente, tem toda a parte de engenharia, né, onde nós utilizamos o sistema, o Mold Flow, para fazer a simulação de injeção dos produtos que nossos clientes pretendem injetar, né? E é mais ou menos nessa linha que a gente segue. A empresa está baseada, né, sitiada em Caxias do Sul, né, onde tem o seu pátio fabril, né, são as máquinas onde produzem os sistemas de câmara quente, bicos, manifolds, um setor de eletrônica, onde ela produz toda a parte de eletrônica dos nossos controladores de temperatura, né? E também tem os seus representantes em cada estado. Tem o representante de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Depois eu te passo os contatos deles para a gente colocar ali, de repente, nos comentários. Fica bacana o pessoal ter acesso ali, né? O telefone e contato desse pessoal. Né? A Nova é uma empresa que ela tem uma tecnologia aplicada para sistemas de câmara quente, tá? Então, quando o cliente compra um produto, ele não está comprando um bico, um manifold, um hot half, ele está comprando todo o know-how dos últimos 20 anos de desenvolvimento em sistemas de câmara quente, né? Então, essa é a nova câmara quente. Legal. Dá uma explicação aí básica para a gente aí do funcionamento do controlador de temperatura de câmara quente. Você pode dar um... Claro, claro, claro. Então, cara, assim, ó, o controlador de temperatura para sistema de câmara quente é um controlador utilizado externamente, fora da máquina, né, de acordo com o padrão do cliente, né? Então, a Nova, ela não impõe o seu padrão, é o cliente que vai definir o padrão elétrico, né, na hora que a gente está desenvolvendo o projeto do controlador, né? Alguns clientes já possuem um padrão, né? E outros, como são clientes novos, ainda não possuem o padrão e a gente define esse padrão conversando juntamente com o cliente, né? Usando o nosso setor de engenharia e o setor de projetos do cliente para chegar no melhor resultado, né? Então, eu até tenho um catálogo aqui onde eu quero mostrar um controlador de temperatura, pode ser? Pode ser. Olha aqui, ó, deixa eu compartilhar contigo aqui. Tá conseguindo ver aí? Sim, sim, tá legal. Ó, pessoal, então aqui é o seguinte, ó, esse aqui é o controlador, a série Black Series, né? Ele é um controlador modular, né? Nessa foto ali do catálogo, vocês veem que tem esse, esse totem, né? Tem esse dispositivo para colocar ali até 5 controladores de temperatura de 12 zonas, né? Que é uma versão que ele tem, né? Aqui embaixo tem uma outra versão, uma caixa do produto, onde tem até 24 zonas, né? Ele tem algumas vantagens que a gente descreve aqui no nosso catálogo, né? A manutenção, ó, é fácil manutenção, é individual por zona, né? Você tem ali 3 set points de temperatura, onde você pode programar 3 temperaturas diferentes e mudar todas elas ao mesmo tempo ao toque de uma tecla. Tem essa tecla aqui embaixo, SP, você consegue trocar a temperatura de todas as zonas, né? Então, ele tem até uma função automática para quando o cliente, o operador da máquina, ele sai para o almoço, ele consegue deixar numa temperatura X para não desligar o sistema de câmara quente, e também não degradar o polímero, né?
e ele tem todo um sistema de alarme de segurança e que é programável para não atingir uma temperatura extrema em um caso onde venha a acontecer alguma falha, né? Ele tem um sistema de partida suave, que a gente chama de soft start, tá? É um sistema que o cliente liga o controlador e ele não vai imediatamente, ele não vai, ele não vai imediatamente para a temperatura de trabalho. Tá? Ele vai aguardar, vai chegar em 100 graus com uma potência bem baixa para desumidificar a resistência, né? E aí sim, depois desse período, ele vai para a temperatura de trabalho. Então, um sistema que já tem, em todo o controlador da Nova, já tem essa programação até para prolongar a vida útil das resistências, né? Então é mais ou menos assim que o controlador da Nova funciona em linhas gerais, né? Você quer perguntar alguma coisa específica do Quero sim. controlador de Isso aí era temperatura? até uma das perguntas que o pessoal aqui que acompanha o canal, né, tinha pedido para É, perguntar, né? aham. Como iniciar o start, né, da temperatura da câmara quente. E você falou que o seu equipamento tem essa flexibilidade já de iniciar numa temperatura inferior, né? Isso é Sim, legal. o controlador da Nova ele é assim que ele funciona. Ele detecta como está a resistência, né? Qual é o nível de umidade, como que ela está funcionando, né? Qual é a temperatura ambiente no momento em que o controlador é ligado, né? E aí ele tem um auto-tuning, né? Ele tem uma programação, um sistema operacional desenvolvido internamente pelo setor de eletrônica da Nova, e aí ele consegue equalizar a potência que está sendo usada em cada resistência para prolongar a vida útil dela e não ter aí uma queima prematura de alguma resistência. Na verdade, não é queima, o termo certo seria um rompimento, abertura, né? Abertura do filamento da resistência, é o termo correto, né? Então, às vezes a gente fala na correria do dia a dia a queimar a resistência. Na verdade, é um rompimento ali que acontece no filamento. Então, para evitar esse tipo de coisa, o controlador da Nova já tem soft start, já vem embutido no controlador, né? Já é vendido dessa forma o nosso controlador, né? Legal. Junto com essa mesma pergunta aí também, que você também já falou, a parada do almoço, que tem essa função também, que tem essa Ah, flexibilidade, para você não precisar desligar ela isso é toda, né? muito interessante. Eu vou compartilhar a tela de novo de uma Tá, foto real de um controlador, tá? Não é um render 3D, tá. não é nada disso aí. Ó, você está conseguindo ver aí? Tá sim, tá sim. Tá. Esse é um controlador de temperatura que foi vendido para um cliente onde ele ia usar 60 zonas. 60 zonas de aquecimento. Eram 48 bicos e mais 12 zonas de aquecimento para manifold. Então, o que acontece? Você consegue ver o cursor do mouse ali ou não? Sim, tá vendo? Sim. Tá. Então, estou colocando no primeiro instrumento ali, ó, na primeira caixa de 12 zonas, tem essa tecla vermelha SP. Ah, Olha sim. lá, aquilo ali, ó, é uma tecla que eu vou segurar ela por um determinado tempo, 3 segundos normalmente, e ela vai trocar a temperatura de todos os instrumentos, todos os 12 instrumentos. Então, eu vou regular no set point 1, 125 graus, 130 graus. Vamos usar um exemplo. Estou injetando PP, então eu regulo lá para 130 graus. 130 graus. Ao apertar daquela tecla SP, todas as zonas vão para 130 graus. O operador da máquina, ele pode parar, ele pode mexer no molde, ele pode verificar a refrigeração, ele pode sair para almoçar, pode ir no banheiro, pode interromper o processo sem desligar a câmara quente. Entendeu? Ele fica num estado de standby, vamos dizer assim, né? E aí, ali naquela temperatura, não vai haver a degradação do material, né? E daí, quando ele voltar a operar normalmente a máquina, operar normalmente o molde, o que vai acontecer? Ele vai apertar normalmente ali, ó, a tecla SP, e aí ele vai retornar para a temperatura de trabalho, 180, 200, 230 graus, aquilo que ele tiver setado, programado já para o controlador, tá? Então não precisa ele mudar instrumento por instrumento, ele vai mudar através daquele botão de set point. Ele pode programar até 3 set points, né? Então essa é uma função que foi desenvolvida justamente para isso, parada para almoço,
parada para manutenção da máquina, verificar uma refrigeração, alguma outra coisa na injetora que necessite uma parada do molde. Legal, é E é bom ter essa. interessante, e é interessante porque cada vez que ele for ligar, imagina se ele desliga o controlador, a câmara quente volta para a temperatura ambiente, praticamente. Então, ele vai ter que esperar todo o tempo de partida suave até chegar na temperatura de novo. E não precisa, ele pode deixar numa temperatura mais baixa e depois, usando a tecla do set point, retornar à sua temperatura de trabalho sem aguardar aquele período da partida suave. Essa é uma Tá. função bem interessante nesse controlador. Verdade, ajuda bastante durante o dia a dia, né? O expediente. Sim, sim, Outra sim. coisa, estou trabalhando lá, tem um molde com a zona de aquecimento aí, com 6 zonas de aquecimento. Sim. Rompeu aí o termopar aí, eu consigo trabalhar? Tenho flexibilidade para conseguir trabalhar? Uma Tem, zona. tem. Uma das coisas interessantes do controlador da Nova, eu vou compartilhar aqui a tela de novo, eu tenho uma visão até mais aproximada dos instrumentos. Olha só. Nessa tela dá para ver que os instrumentos de controle estão marcando P00, tá vendo? Tô vendo. P00. Isso significa que a porcentagem está em zero. Ele já habilitou o sistema de porcentagem. Por quê? Aqui na foto não mostra, mas os chicotes do termopar não estão Ah, conectados entendi. nesse controlador. Eu estava testando ele e não havia conectado no molde. Então, ele não recebeu sinal de nenhum termopar. E o que aconteceu? Ó, ele entrou automaticamente em P00. Tá Essa vendo? função é legal. Aí o cliente ele consegue, ao apertar das teclas aqui, ó, para cima ou para baixo, regular quanto de percentual ele quer usar em cada zona. Tá? Isso acontece automaticamente, ele não precisa fazer nada. Abriu o termopar, o controlador já entra automaticamente em sistema de porcentagem. Né? Então, ele pode terminar de tirar ali o lote de peças dele sem se preocupar em estar parando máquina e realizando todo o setup, né, para retirada do molde e manutenção. Essa é uma função automática do controlador da Nova. Isso é bom. Outra coisa, o Robson, falando de manutenção preventiva, qual que seria aí o procedimento para fazer as manutenções preventivas de um controlador de temperatura? Como que funciona nesse caso desse aí de vocês? Sim, o controlador da Nova, ele tem um sistema de autodiagnóstico. Então, ele tem um sistema de alarmes onde ele informa os erros. Né? Cada erro vai significar algum problema, ou é termopar invertido, ou é o termopar aberto, ou é resistência aberta, entende? Então, ele é autodiagnóstico. Então, assim, para manutenção preventiva, o que a gente sempre recomenda? É usar o controlador de temperatura sempre fora da injetora. Não colocar ela naquele espaço que o pessoal costuma colocar, que é ao lado do canhão, aquele pessoal, aquela área de operação atrás do painel, onde normalmente o operador às vezes até sobe na máquina ou vai verificar como é que está o bico da máquina, aquele espaço normalmente o pessoal coloca o controlador ali. Mas aquilo ali, além de ser um ambiente ruim para o controlador, né, tem um excesso de calor, né, tem o polímero, ele pode sofrer bastante como é um equipamento eletrônico, com tudo isso que acontece ali na volta dele, excesso de calor, né? Os intempéries, poeira, tudo isso aí vai prejudicar o controlador de temperatura. Então, o ideal é colocar ele fora da injetora, num carrinho, num totem, né? Em algum dispositivo fora da injetora. Isso a gente sempre recomenda, tá? Mas a Nova tem um setor de eletrônica que faz também o diagnóstico, que você pode enviar o controlador para a Nova. Né? Tem toda uma equipe de técnicos preparados para fazer essa manutenção. Mas na empresa, uma coisa que o cliente pode cuidar é isso: onde ele está colocando o controlador de temperatura. Isso é o que vai determinar a vida útil do controlador e a sequência de manutenções que vão ser necessárias. Entendi. Legal. Vou fazer uma pergunta para você. O cliente, Sim. vamos dizer que ele não tem um técnico na empresa, né? E aí ele compra um controlador de temperatura de vocês, só que ele também recebe um molde que não tem nenhuma identificação de zona. Vocês auxiliam o cliente a fazer essa instalação, comprando o seu equipamento?
Sim, sim, sim. Quando o cliente compra o equipamento, normalmente a primeira instalação, o acompanhamento de tryout, a Nova sempre faz. Tá? Então, você comprou lá um controlador de 12 zonas, o técnico vai lá, ajuda o cliente a fazer a instalação, né? E acompanha o primeiro start. Né? E para identificação, se o molde não tem a identificação das zonas, né? Quem são os bicos, quem é manifold, quem é bucha de injeção, né? Se o técnico não estiver lá, até por telefone a gente consegue ajudar o cliente. Ele Legal. pode ir desligando algumas zonas e identificando quais bicos estão parando, né? Tem uma outra técnica que você vê em qual velocidade vai subindo a temperatura, isso também você descobre qual que é o bico e qual que é o manifold, né? Uma coisa interessante, ó, isso aqui eu lembrei e é importante, ó, no controlador de temperatura tem essa parte aqui, ó, tem a primeira tecla. A primeira tecla do controlador, eu vou teclar ela, eu vou apertar essa tecla no instrumento de controle, ele vai mostrar qual a porcentagem que está em uso naquele momento. Então, quando é manifold, eu vejo que ele está usando uma amperagem bem maior. E quando é bico, ele está usando uma porcentagem consideravelmente menor. Né? Então, aqui é uma outra técnica que a gente usa para ver o que é, se é bico, se é manifold, mas tem como ver, sim. O técnico pode auxiliar o cliente para ver isso, sim. Entendi. Em relação a treinamento, a sua empresa também disponibiliza alguns treinamentos aí voltados para a câmara quente. Sim, sim. Tivemos até na semana passada um treinamento numa empresa da região aqui, que é a Ferramentas Gedori, né? Em outros clientes também já fizemos isso aí, tá? Esses clientes, eles têm um treinamento de câmara quente, tanto de projeto quanto de execução, controladores de temperatura, operação do sistema de câmara quente, instalação de hot half, desde o bico único até o hot half, né? Entendi. Um, Nós mostramos como é a instalação baseado no desenho 2D, para ele conferir as medidas de alojamento, né? Então, é um treinamento bem completo, normalmente dura ali 2 dias, 4 horas em cada dia, né, para não cansar muito, não estressar muito o pessoal. E normalmente é assim que o pessoal faz, né? A gente faz isso em todo o Brasil, basta entrar em contato e agendar um treinamento desse tipo. Vai ser um prazer fazer em qualquer cliente que entre em contato com a gente daí, tá? Legal. Pessoal aí que está assistindo o canal Papo Técnico aí, que tem o interesse aí de conhecer os produtos da sua empresa, eu também vou passar no final do, do vídeo, né? É, todos os canais de comunicação, mas também vou passar um contato, né, seu também, para quem tiver interesse, né? O pessoal consegue Ah, encontrar vocês pelas redes sociais também, né? sim, vou deixar contigo os links de todas as nossas redes sociais, tá? Tem a parte de WhatsApp, né, que o pessoal hoje usa bastante, mas tem os nossos canais tradicionais de e-mail, tem ali o Instagram, Facebook da Nova, né? Tem o LinkedIn também, o pessoal pode entrar em contato, né? E a gente pode deixar ali nos comentários, né, os contatos dos representantes de cada estado, fica bom o pessoal entrar em contato. Legal. Robson, quero agradecer aí pela sua participação aqui no canal Papo Técnico aí, por essa, Maravilha. por essa dica. Espero que possamos, no futuro, fazer mais vídeos aí falando sobre câmara quente, novidades aí para o pessoal. Legal? Quer Sim, deixar mais alguma vamos. consideração final? Sim, sim. Eu acredito assim, câmara quente é um assunto bem amplo, né? Além dos controladores de temperatura, a gente poderia estar falando do próprio sistema de câmara quente em si e de um outro produto que sai bastante, que é o bico de injetora com filtro. Como o pessoal usa muito reciclado, nós poderíamos fazer um vídeo só desse assunto, né? Só falando do bico de injetora com filtro. Então, tem bastante coisa para a gente falar assim. Vamos combinar um outro vídeo para a gente trocar essa ideia aí. Vamos sim, o pessoal vai cobrar da gente, hein? Falou aí, bico de Vai injetora com cobrar? filtro, o pessoal vai cobrar. Não, vamos Combinado. fazer. Vamos fazer porque o pessoal usa muito reciclado. A gente Isso. sabe, assim,
A gente tem contato com o pessoal da área comercial da parte de compras, né, e financeira, então o pessoal sempre comenta como que tá os polímeros, né, e os preços estão forçando a indústria a usar cada É, vez mais o reciclado. E, por outro lado, a engenharia das empresas é obrigada a fornecer produtos que possibilitem trabalhar com esse tipo de material. legal. Mais uma vez aí, muito obrigado, Show de Robson. bola. Pessoal que está Maravilha, cara. assistindo o canal Papo Técnico aí, continue aí nos seguindo, convidem mais pessoas aí para continuar assistindo aí os nossos vídeos no canal Papo Técnico. Muito obrigado, Robson. Um abraço. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço. Falou, valeu, tchau, tchau. Valeu, cara. Até mais. Tchau. É isso.